Fala turma, beleza? Então, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Como vocês puderam ver aí na capa do vídeo, falar um pouquinho sobre a reprodução da tilápia, como que é feita. É, Esse vídeo eu resolvi fazer que, tipo assim, já teve umas dúvidas do pessoal sobre como reproduzir, se é possível reproduzir em pequena escala. Então eu vou estar mostrando para vocês aí como que é feita uma reprodução de tilápia e quais pontos que a gente deve ficar atento para fazer uma reprodução bem feita. Eu pensei nesse conteúdo, assim, é um conteúdo extenso, então eu vou fazer uma série de vídeos, então eu creio que deve conter uns 4 vídeos mais ou menos para explicar tudo. Então eu vou falar desde como funciona, como que é a reprodução da tilápia em si, até a fase de venda dos alevinhos, dos juvenis, por exemplo. Então eu vou explicar como montar o viveiro, como montar, como escolher os animais para reproduzir. Então, assim, vai ser bem bacana essa série aí, beleza? É, Quem não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo já. Já ativa o sininho de notificação, que sempre quando sair vídeo novo, chega a notificação para vocês. E vamos pôr a meta aqui. Se a gente conseguir bater 50 likes nesse vídeo, a gente já posta a segunda parte, certo? Então é isso aí, já clica aqui no gostei já, para não esquecer, e vamos pro vídeo. Então, basicamente, vamos falar um pouquinho sobre a tilápia. Como que funciona? A tilápia hoje é o peixe mais produzido no Brasil, principalmente por ser um animal de fácil manejo, é um animal resistente à temperatura, à qualidade de água. E no nosso caso, que é a reprodução, é um animal que ele tem uma reprodução fácil de ser feita e é um animal muito prolífero, que é isso, ele produz muitos animais por desova, por reprodução. Hoje, apesar da gente ter diversas espécies de tilápia hoje espalhadas pelo mundo, a tilápia do Nilo é a que mais se destaca aqui no Brasil, a nilótica, né? E começando um pouco aí sobre a reprodução, a primeira coisa a gente tem que identificar que o macho e a fêmea ele tem algumas diferenças que a gente vai conseguir identificar. Como vocês podem ver nessa imagem aí, o macho ele vai apresentar somente dois orifícios, que seria o ânus e a uretra, e a fêmea já vai apresentar três, que seria o ânus, a uretra e a gônada, por onde ela vai excretar os ovos. A tilápia, ela é uma espécie muito precoce, então ela vai iniciar a reprodução dela com cerca de 3 a 4 meses de idade e por volta de 100 gramas de peso vivo. Porém, não é interessante se iniciar nessa idade, nesse peso, porque é um animal que vai produzir pouco. Então, assim, a gente costuma esperar do animal dar até 300 gramas, 350 gramas, que é um peso bacana. É, que ela vai ter maior produção e vai ter uma idade, vai ter uma maturidade sexual um pouco mais alta, né? Então, eu tendo um animal desse peso, já com a maturidade sexual boa, eu tenho que manter ele essa tilápia nas condições ideais de reprodução, que seria numa temperatura de 27 a 29 graus, que é a temperatura ideal para a reprodução da tilápia. Apesar da tilápia reproduzir até 21 graus, mas assim, o ideal que ela vai produzir mais quantidade de alevinos vai ser de 27 a 29 graus. E cada fêmea vai pôr em média de 500 a 2.000 ovos, cada fêmea. Então assim, a gente põe uma média de 1.000 ovos por fêmea por desova, né? Então se eu considerar 28 dias, eu vou ter 12 desovas, se eu manter esse animal o ano inteiro reproduzindo, eu vou ter 12 desovos no animal. Então uma fêmea vai produzir 12.000 ovos por ano. Isso se eu conseguir reproduzir ela o ano inteiro. Então, vamos lá, e agora eu vou explicar um pouquinho de como que ocorre essa reprodução. Como que ocorre a reprodução na natureza. Eu vou pôr nas imagens aqui e vou explicando para vocês. Basicamente, o macho vai começar a cortejar a fêmea e ele vai fazer um ninho no fundo do tanque. Basicamente,
como se fosse uma panela no fundo do tanque, explicar mais ou menos assim. É um buraco ovalado e ele vai cavando com a boca e fica esse oval. Aí vai cortejando a fêmea e vai atrair a fêmea para esse ninho, né, que ele fez. Com isso, a fêmea vai depositar os ovos nesse ninho e em seguida o macho vai depositar o sêmen. Então, basicamente, nesse período os ovos vão ser fecundados. Em seguida, a fêmea vai vir, vai recolher todos esses ovos com a boca e vai começar a incubar esses ovos na boca. Essa incubação desses ovos vai durar em média de 4 a 5 dias. Vai depender um pouco também da temperatura da água, do ambiente em si. Por que ela mantém esses ovos? Porque o ovo ele tem que estar em constante movimento, então ela puxa a água passa pela boca dela e sai na guela, né? Então, assim, esse movimento faz com que o ovo fique girando lá dentro e não fique parado. E outro mecanismo dela incubar esse ovo na boca é por conta de predadores. Então, se ela consegue manter esses ovos protegidos ali, pelo menos até 7 dias de vida, a taxa de sobrevivência é maior. E agora, como a gente já sabe como que funciona a reprodução da tilápia, basicamente, bem simples, né, que eu expliquei aqui, a gente tem que entender que tem dois tipos de reprodução que são utilizados hoje. Tem a reprodução onde a gente coloca a quantidade de animais dentro de um tanque solto, a proporção macho e fêmea dentro de um tanque. Essa fêmea vai fazer essa reprodução igual eu citei, vai incubar esses ovos na boca e vai soltar as larvas assim que elas estiverem eclodidas, estiverem prontas. E o manejo que é feito vai recolher as larvas no tanque. Então vai passar um arrastão dentro do tanque recolhendo essas larvas, certo? Só que é um manejo trabalhoso. E a gente já tem a outra reprodução onde o pessoal utiliza APAs, que é basicamente um quadrado de tela, uma tela bem fininha, geralmente ela é 1 milímetro de espessura, o buraquinho da tela é de 1 milímetro, então assim não vai conseguir passar o ovinho por ali. E como é que funciona? Eu vou colocar o macho e a fêmea ali. E depende muito de cada piscicultura, mas geralmente é 1 a 2 coletas por semana que vai ser feito nesse tanque. Então, abaixa um pouco o nível da água do tanque, consegue pega as fêmeas do tanque, então recolhe as fêmeas e vai estar olhando a boca dessas fêmeas. Se tiver ovo, faz a coleta desses ovos e leva os ovos para a incubadora. Essa é um pouco mais eficiente porque no processo de fecundação natural da tilápia tem muita perda, acaba, por exemplo, tem predadores, no momento ali que está desovando pode vir predador e comer aqueles ovos. A APA, você não vai ter acesso do predador ali dentro da APA, então assim, é um pouco mais seguro. Mesmo sendo feito em aves, a gente vai ter que ter um tanque, vai ter que ter um reservatório para poder fazer. E para isso a gente tem que ter tem que começar, a reprodução basicamente começa lá no início, quando você vai encher o tanque. E como que funciona isso? Você vai preparar o viveiro, vai ser, vamos supor, se você já tiver um tanque escavado, você vai secar ele, deixar ele uns 4 dias vazio, e em seguida vai fazer a calagem desse tanque, porque você vai, para diminuir a carga de bactérias desse tanque. Então, essa calagem a gente vai utilizar na faixa de 100 gramas de cal para cada metro quadrado de viveiro, porque a gente jogando esse cal e dando prioridade para as áreas mais úmidas do viveiro, a gente vai diminuir a carga de parasitas, basicamente diminuindo um pouco a infestação de doenças dentro desse tanque. Outra questão, a gente tem que adubar esse tanque, então a gente pode tá usando algum farelo vegetal, por exemplo, farelo de arroz, farelo de trigo ou cama de frango. Então, assim, a gente pode estar usando esses produtos para poder estar adubando o tanque. Então, esse adubo natural que a gente vai estar jogando vai influenciar a presença de plânctons e fitoplânctons, né? Que serve para dar turbidez à água, porque a tilápia não gosta de água clara, água transparente.
Então ajuda a gente na questão da turbidez. E se for quando for usar esse tanque para produção ou até para crescimento dos alevinos, esse plâncton e fitoplâncton serve como alimento. Então encher o tanque, você vai começar a fazer algumas medidas para saber se essa água tá boa para a gente começar a reprodução. Primeiro a gente vai medir o pH. A tilápia gosta de um pH entre 6,6 até 7,2. Tem gente que trabalha de 6,8 a 7. Um pH mais neutro. E que eu esqueci de falar é o seguinte: na questão do adubo, a gente vai jogar cerca de 30 gramas por metro quadrado de lâmina d'água. Então, lembrando que os viveiros geralmente eles são assim, você não vai considerar a área do fundo, e sim a área de lâmina d'água, que é a área de cima depois dele cheio, né? Então, você vai jogar 30 gramas por metro quadrado. E também você pode fazer o enriquecimento dessa água com ureia, você jogando 3 gramas de ureia por metro quadrado. Só que assim, essa parte de qualidade de água, de adubação é um pouco mais complexa. Eu tô falando mais ou menos por cima, só para vocês entenderem um pouco. Mas depois a gente pode estar fazendo um vídeo explicando um pouco mais de como fazer essa correção da água, controlando a qualidade da água. E uma coisa que é interessante, eu falei que a tilápia não gosta de uma água transparente. Então a gente vai olhar a turbidez da água. Então o que que é? Até que ponto você consegue enxergar mais ou menos isso. Tem um aparelho que chama disco de SEC, eu vou deixar aqui uma imagem para vocês tá visualizando como que funciona. Na qualquer site na internet, assim você consegue encontrar. É bem fácil de achar. Então você vai introduzir, ele basicamente é um disco que tem uma parte preta e uma parte branca. Então você vai introduzindo ele dentro da água e você tem que conseguir ver até que ponto você consegue ver a parte branca. A hora que você não conseguir ver mais o disco em si, a parte branca e a parte preta, é ali que está o nível da sua água de turbidez, né? Basicamente é o seguinte, você olhou e aí ele vem com uma fita métrica. Se com 60 centímetros você está conseguindo ainda visualizar o disco, é sinal que a sua água está clara. Você vai ter que deixar ela mais turva. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de adubo orgânico, no caso, por exemplo, usou 30 gramas por metro cúbico, você vai diminuir para 15 gramas por metro cúbico e fazer uma nova adubação. Então você basicamente molha esse adubo, mistura num balde e joga dentro do tanque. E pode jogar 1,5 gramas de ureia também, e vai olhando essa turbidez. Ela vai começar a criar os plânctons e fitoplânctons, e aí vai começar a deixar a água um pouco mais turva. Pode surgir a dúvida: posso reproduzir em caixa d'água? Pode sim. A gente só tem que atentar que a proporção que a gente vai utilizar normalmente é 1 kg por metro cúbico de água. Se eu for usar uma caixa d'água de 1000 litros, eu posso pôr 1 kg de peixe. Assim, se eu vou usar, por exemplo, animais de 300 gramas, eu só vou poder colocar um macho e 2 fêmeas dentro de uma caixa de 1000 litros. Não posso pôr mais porque não vai haver reprodução, certo? Porque a tilápia ela não reproduz em altas densidades. Então é isso, basicamente, o início é isso de uma reprodução, você tem que atentar a esses parâmetros. Então, eu arrumei meu tanque, eu arrumei a qualidade de água, tá beleza, a água tá com a turbidez bacana, eu já defini mais ou menos o tamanho do meu tanque, o que eu vou reproduzir, aí a gente já vai começar a reprodução em si. Então eu acho que o vídeo já está um pouco extenso, eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou começar a explicar um pouco a reprodução em si, como que quantidade de animais que a gente vai utilizar, qual o tempo de intervalo que a gente vai utilizar desses animais que a gente vai deixar em reprodução ou não, a quantidade de coletas por semana, intervalo entre coletas, certo? Então assim, o próximo vídeo está bem bacana. Lembrando, deixa o gostei aqui embaixo, aperta no joinha aí. Quando a gente bater a meta de 50 likes, a gente vai estar postando a parte 2 do vídeo. Então quem não curtiu aí ainda, já curte aí. Se inscreva aqui embaixo também no canal, fortalece muito pra gente aí. E ativa o sininho de notificação, que aí assim que sair o próximo vídeo, chega a notificação pra vocês. E aí vocês acompanham, certo?
Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo e fique com Deus.